E aí, galera, massa! Mais uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina, prova que aconteceu agora em 2022. Questão de número 24, bastante trigonometria, dá só uma olhada no que dizia essa questão. Começamos pela afirmação 1. Seja o domínio de f o domínio da função f de x igual a tangente de 2x e a igual ao domínio da função f a intersecção com o intervalo de 0 a 2π, 0 aberto e 2π também aberto. E aí ele continua na questão dizendo o seguinte, ó, se a função g ela é dada no domínio, o conjunto A, e o contradomínio, o conjunto dos números reais, ela é definida por g de x igual a f de x. Então o gráfico da função g, ela intercepta o eixo x em um único ponto. Galera, a ideia é a seguinte, o que nós vamos fazer nesse item para constatar se ele é verdadeiro ou falso? Primeiro passo, vamos analisar a função que o cara deu. Ele disse que existe uma função f, onde essa função f é a tangente de 2x. Até aí tudo bem. Quando ele diz para você que a função g é exatamente a função f, só que ele diz para você o domínio de g, ele dá uma alterada, inicialmente se você não quiser trabalhar com esse domínio de f para saber quem é o domínio de g, não há tanta necessidade. Tá? A gente pode ir direto para a afirmação. Por quê? Porque a afirmação diz sobre pontos de intersecção de um gráfico com o eixo x. E o que nós sabemos a respeito sobre o ponto que o gráfico toca o eixo x? O y vale zero. Então vamos começar a brincadeira. Dá só uma olhada no que dizia então. Questão de número 24, afirmação 01. Vou escrever a função f, tangente de 2x, sendo a nossa função g. Então ele diz, a função f de x, ela é igual à função g de x, que é para nós a tangente de 2x. Lembrando que o nosso objetivo aqui é verificar quantos pontos nós temos dentro do intervalo que foi dado, que essa função vai tocar o eixo x, ou seja, conforme eu comentei, onde o y vale zero. Então, quem são os valores do x para esta conta? Dá zero. E aí, aqui nós vamos levar isso para a função g, que é o que nos interessa. Então, na função g de x, você vai falar que a tangente de 2x, o seu objetivo é ser zero. E aí começamos a brincadeira com a trigonometria. O que eu preciso lembrar? Eu preciso trabalhar com um arco onde a tangente vale zero. O que nós lembramos da circunferência trigonométrica? Na circunferência trigonométrica, quando você divide nos quadrantes, o que nós sabemos? A tangente ela vale zero na origem e no ponto diametralmente oposto à origem. Como são infinitos valores? Não, Bel, não são, ele deu um intervalo, relaxa. Como você tem infinitos valores para esses dois pontos, nós vamos trabalhar com uma expressão geral dos arcos. Então o que representa para nós nesse momento? O ângulo da questão, que nós estamos chamando de 2x, ele tem que parar exatamente em um desses dois pontos. E como que eu escrevo esses dois pontos? Zero, que é o primeiro ponto que eu tenho, mais k vezes o valor do π, onde o k é inteiro. Então já posso colocar direto k vezes o π. Então os valores do x que eu tenho que utilizar nessa função para que a minha conta dê zero tem que ser escrito no formato kπ sobre 2, onde o k é um número inteiro. Essa é a nossa primeira informação. Perfeito. Agora eu vou verificar o intervalo que ele deu sobre os valores que eu preciso pegar para o x que vai fazer minha conta dar zero. E o que a gente já mata de cara? Eu sei que para a questão conforme ele deu, dá uma olhada aí no domínio, que é o conjunto A, nós sabemos que o x ele não pode ser negativo. Por que, Bel, que ele não pode ser negativo? Porque o domínio da função f, quando você olha para ela, você diz o seguinte, vamos com calma, estou falando em f, não em g. O domínio da função f diz o seguinte, quando você olhar para o 2x, eu não posso ter esse cara parando nos locais onde a tangente não existe. E a tangente não existe no π sobre 2, vou usar a mesma circunferência, dá só uma olhada. Nesse ponto que está aqui em cima, a tangente ela não vai existir. E neste ponto que está aqui embaixo, ela também não existe. Então eu não posso ter o meu arco parando nesses dois locais, onde eu escrevo π sobre 2 mais k vezes o valor do π. E quando eu mando o 2 dividindo, eu passo a escrever o valor do x sendo diferente de π sobre 4 mais k vezes o π sobre 2. Dá para nós darmos uma melhorada nessa expressão. Então o x ele tem que ser diferente de π sobre 4 mais 2 kπ sobre 4 para que eu possa escrever um x sendo diferente de π, em evidência, que vai multiplicar 1 mais 2 vezes o k, toda essa parafernália dividida por 4. E o que você nota no domínio de f? Estou falando em f primeiro. O domínio de f diz que você não pode pegar quaisquer valores reais que são diferentes dessa expressão, onde o k novamente precisa ser um número inteiro. Tenta lembrar disso, o k é sempre um número inteiro para nós. Quando eu olho para isso e faço a intersecção do intervalo de 0 a 2π, aí eu entro no domínio de g.
Então, olha só o que está acontecendo. O domínio da função g para nós nada mais é do que a intersecção entre o conjunto A, que nós temos, e aí você tem a intersecção desse cara com o aberto de 0 a 2π. Foi isso que o cara diz para nós. E aí você tem a intersecção desses dois conjuntos sendo o domínio da função g. Quem é esse conjunto que está aqui? São os valores que são diferentes de π mais 2kπ dividido por 4. Até aí tudo bem, valores que são diferentes. Destes, o que eu quero? Só os positivos, porque nota, à frente do zero só tem valor positivo, atrás do 2π. Então, quando eu olho para essa informação, eu só vou reparar os valores positivos entre 0 e 2π. Então, os valores positivos entre 0 e 2π, que você olha para a expressão que está aqui em cima, que é o que eu quero, diz o seguinte: Bel, onde que a tangente dá zero? A tangente dá zero para todos os valores do x sendo igual a kπ sobre 2. E aí eu só posso pegar valores positivos porque é o domínio da função g. Nota-se então que aqui o k igual a zero não vai servir para você, descarta essa ideia, porque você vai ter um x igual a zero, mas já podemos ter um x igual a π sobre 2, que é ao substituir o k por 1. Você também pode ter um x sendo igual a π, que é quando você troca o k por 2, que é o próximo valor inteiro que nós temos. Nós também podemos ter o k sendo 3, e aí você tem o x sendo 3π sobre 2. Por essa análise que nós fizemos rapidamente aqui, você já consegue observar o seguinte, dá só uma olhada. X igual a π sobre 2, x igual a π, x igual a 3π sobre 2. São três valores diferentes dentro do intervalo da função g que eu tenho certeza que a minha conta vai dar zero. Então dá uma olhada no que a afirmação falou para você mais uma vez. Ela disse que ela só vai tocar no eixo x em um único ponto. Então, olhando para os três que eu acabei de concluir com você, você já sabe que o item ele é falso. Então essa afirmação é falsa. Essa é uma forma que você tem de fazer essa análise. Você também poderia pensar na representação gráfica, mas mataria a informação. Então, primeiro item da questão de número 24, questão traz para você um item falso. Beleza? Partindo dessa ideia, item falso, então já sabemos disso, vamos para a afirmação de número 2. Dá uma olhada aí o que dizia a afirmação 2 dessa questão 24. Se x pertence aos reais e satisfaz a equação x menos 10 vezes o logaritmo de 1000 igual a zero, então o seno de x ele é um número positivo. Galera, aqui tem uma treta muito grande quando a gente fala da trigonometria e você começa a misturar algumas coisas relacionadas às quadrantes, quando você não olha uma representação, quando por hábito você acaba não escrevendo esses arcos na forma que realmente precisa ser escrito. Então, esta afirmação 2, ela diz o seguinte, vamos lá, deixa eu só separar aqui para vocês. Afirmação 2. Ele disse, nota lá, ele disse que você tem o x menos, então vamos lá, x menos 10 vezes o logaritmo de 1000, é isso que ele traz para você, e ele faz uma afirmação a respeito do seno de x. E ele diz que isso daqui dá zero, né? Para a gente poder resolver a questão. Então vamos lá. Analisando o que ele trouxe para você, se esse seno de x, o que ele vale, eu não faço a menor ideia, mas o x ele está aqui em cima. Olhando para a expressão, você tem que x menos 10 vezes logaritmo de 1000, tenta lembrar junto comigo, ó, log de 1000. Isso aqui é uma potência de base 10, a base do logaritmo também é 10, então log de 10 elevado ao cubo. Quando nós temos, não iria escrever, mas vou escrever aqui para você, ó. Quando nós temos no logaritmando uma potência e a base da potência é igual à base do teu logaritmo, a resposta é o teu expoente. Então logaritmo de 1000, como é uma potência de base 10, 10 ao cubo. E a base do logaritmo também é 10. Então, por uma consequência da definição, a gente tem o expoente sendo 3. Neste contexto, então acabamos de escrever que o x ele tem que ser menos 10 vezes esse 3, que vai dar 30. Vou passar para o outro lado, então chegamos no x igual a 30. Onde mora a treta nessa questão? Quando você diz assim, ó Bel, o x é 30. Ele afirmou algo sobre o seno do x, que é o seno de 30. Sabe onde mora a nhaca aqui? Quando você diz assim, ó, o seno de 30, olha o que eu vou escrever, vou apagar, não anota isso não. Seno de 30 é igual a 1 sobre 2, e 1 sobre 2 é um valor positivo. Daí o que você faz? Dá uma olhada na questão. Ele disse que o seno de x é um número positivo. Volta aqui comigo. Aí ele diz nessa expressão que é positivo, ó, 1 sobre 2, verdade. E você não percebe que tem um erro aqui. Onde está o erro? Simbologia. O que é o 30? Não significa grau para você. Nós não estamos falando que o x está em graus ou que isso é a representação numérica de graus. Isso aqui é um número. E quando você olha para o seno de um número, o que nós temos que lembrar
da parte da trigonometria. Seno de 30 graus vale 1 sobre 2. Uma outra representação. Seno de π sobre 6 rad. Isto aqui significa 30 graus em radianos, que é uma outra representação para os arcos. Isto continua valendo 1 sobre 2. Só que quando eu escrevo seno, aí vamos lá para a magia para você captar a ideia, de π sobre 6 sem a palavra rad, você diz, Bel, π sobre 6 também é 30, porque também dá 1 sobre 2. Não. Aí mora a treta para nós dizendo o seguinte, isso daqui é um número. E esse número nós vamos aproximar ele. A aproximação para você vai ser de 3,14, que é o valor do π, dividido por 6. Então, quando ele perguntou para você algo relacionado ao seno de x, onde x vale 30, nós temos que olhar para o 30 não sendo em graus, como 30 sendo um número. Então, pera lá, se 30 tem que ser um número nessa questão, vamos de novo para a circunferência trigonométrica, imagem meramente ilustrativa, dá só uma olhada no que vai acontecer aqui. Este número para nós, vamos pegar os primeiros valores bonitinhos. Eu vou chamar ele de 0. Enquanto aqui em cima, eu estou chamando de π sobre 2, que representa π sobre 2 radianos, pelos arcos, que representa 90 graus. Agora, o π sobre 2 sozinho, ele é para nós um valor próximo de quem? Metade de 3,14, 1,57. Então, nessa magia, quando você vai trabalhando com o restante das informações, aqui eu sei que é o valor do π, aqui eu sei que é o 3π sobre 2, e aqui eu sei que uma volta completa no sentido anti-horário se transforma em 2 vezes o π, e 2 vezes o π é um valor bonitinho para nós, que representa neste contexto 6,28 aproximadamente, tá? Então esse aqui é um valor próximo. Perfeito. Então, para eu saber, olha a pergunta que ele fez ainda, para eu saber se o seno é positivo ou negativo, eu dependo dos quadrantes dessa circunferência. Levando em conta que o número 30 ele é maior que 6,28. Então eu estou obrigatoriamente, como ele é positivo também, né, dando voltas na circunferência no sentido anti-horário. O nosso objetivo aqui é saber quantas voltas completas eu darei e o quanto mais eu preciso andar para saber se nós iremos parar no primeiro quadrante, onde o seno é positivo, no segundo quadrante, onde o seno é positivo, no terceiro quadrante, onde o seno é negativo, ou no quarto quadrante, onde o seno é negativo. Então eu só preciso ter um senso de localização, aqui é um senso de espaço. E o que o item está querendo que você pense? Que nós estamos calculando o seno de 30 graus. Então tome muito cuidado com essas escritas, tá galera? Tomem cuidado com isso, porque essa representação ela é muito importante para nós. E olha o que acontece nesse contexto. Nós precisamos saber sobre o número 30, quantas voltas completas vai dar nessa circunferência, e quando eu olho para isso, eu tenho que dividir o 30 por 2π. Eu não vou fazer essa aproximação ainda agora, mas o que eu sei que 30 dividido por 2π dará a quantidade de voltas que eu estou dando, quantas vezes o 2π eu tenho e o quanto mais eu preciso andar. Claro que numa simplificação bonitinha, podemos escrever 15 dividido pelo π. Agora é o momento que a gente faz a troca da aproximação. Como isto é aproximadamente 3,14, se nós dividirmos 15 por 3,14, isso vai levar para uma aproximação de 4,7 alguma coisa. O 4,7 já é suficiente. Agora entra a matemática básica. Qual é a matemática básica aqui para nós? Essa conta está dizendo que para eu ter o 30 e marcar o 30 na circunferência, um ponto que representa o número 30, assim como esses pontos que eu marquei, ó, esse ponto representa o 3,14 aproximadamente, assim por diante, para eu representar o 30 aqui, o que eu preciso fazer? Aproximadamente, deixa eu colocar aqui porque eu não terminei minha conta, né? Aproximadamente 4 voltas completas mais 0,7 de uma volta. Então, ó a magia aqui, ó. Você tem o número 4 mais 0,7, onde este 4 significa número de voltas. Então tá aqui, ó, número de voltas. Então, quando você fala em número de voltas, para chegar no número 30, eu preciso dar 4 voltas completas no sentido anti-horário e percorrer mais 70% de uma volta. Por que eu disse que aqui já era o suficiente? Por causa do seno, eu sei os quadrantes. Olha o que está acontecendo. Circunferência, uma volta completa, foi quebrada em 4 partes. Cada parte representa para você 25%. Então nós podemos andar 25%, ou seja, qualquer intervalo entre 0 e 0,25, por exemplo, para você, eu estou no primeiro quadrante. Qualquer resposta à frente do 0,25 e 0,5, eu estaria no segundo quadrante.
Agora, à frente do 0,5 e atrás do 0,7, eu estou no terceiro. E à frente, 7,5, né? E à frente do 0,75 até efetivamente o número 1, eu fecho a minha volta completa. Então o que eu quero que vocês entendam? O 0,7 é suficiente porque se eu estiver no terceiro quadrante ou no quarto quadrante, não interessa em qual local eu esteja, o seno vai ser negativo. Então, quando ele fez essa pergunta para você, o que você conclui? O seno de x é um valor menor do que zero. Por quê? Eu tenho certeza que eu estou na parte de baixo da circunferência trigonométrica. E na parte de baixo da circunferência trigonométrica, o seno é negativo. Legal? Agora, se você quiser dar uma melhorada para efetivamente saber, ou se houver essa necessidade, né? Se eu estou no terceiro ou no quarto, daí você precisaria de mais algarismos aqui nessa divisão. Você precisaria trabalhar com mais uma casa decimal para saber se você está antes dos 75% da volta ou à frente dos 75% da volta. Caso, por exemplo, a pergunta fosse do cosseno. Como, por exemplo, o cosseno deste cara que está aqui é positivo ou negativo. Porque o cosseno do lado esquerdo é todo negativo, então seria o contrário. Você tem menos em cima, menos embaixo, à direita, mais em cima, mais embaixo. Então, só essa divisão, para nós no cosseno, não resolveria o item. Por quê? Porque se eu estou antes do 0,75, a resposta seria negativa. Se eu estou à frente, seria positiva. Daí, efetivamente, eu tinha que continuar para o próximo algarismo. Mas para o seno não é essa necessidade, tá, galera? Então, quando você olha para esse item, indução ao erro, ele quer que você pense que isso vale 30 graus, porque o seno de 30 vale 1 sobre 2, e 1 sobre 2 é positivo, e você responde o item como verdadeiro, onde na verdade ele é o quê? Falso. Porque o ponto do número 30, conforme você viu, o 30 é um número, tá? Um número real. Então, o seno de um número real, pela localização que nós demos, aproximação, eu estou num lugar onde eu tenho certeza que ele é negativo. Agora, só para afirmar a ideia, eu não vou fazer divisão, mas literalmente o 30 está no quarto quadrante, tá? Ele está à frente ali do 75. Se você continuar, aqui vai dar um número à frente do 75, se eu não estou enganado. Mas depois dá uma confirmada aí, dá uma olhada com calma, tá? Para a questão aqui basta. Mas se eu não estou enganado, o 30 está no quarto quadrante. Perfeito? Então esse item é mais um item falso dessa questão de número 24. Então temos mais um item falso. E esses eram os dois nossos primeiros itens. Vamos para o próximo item, tá? Então o item de número 4 agora, dá só uma olhada no que dizia esse item. Se o seno de alfa é igual a menos 1/5 e cosseno de alfa é igual a 2 vezes a raiz de 6 sobre 5, então o arco de medida 2α pertence ao primeiro quadrante. Galera, é algo mais ou menos assim, ó. O que nós temos que analisar agora nesse item de número 4? Nós precisamos verificar que, pera lá, o seno é negativo, o cosseno é negativo, e ele está falando de um cara que é chamado de 2α e o quadrante dele. Nós, pelos quadrantes, sabemos o quê? Então vamos começar a brincadeira, ó. Item 04. Quando eu olho para os sinais do seno, que eu vou representar aqui para você, ó, seno, então vamos primeiro fazer a análise do seno, eu sei, e você viu agora há pouco sobre os sinais dos quadrantes, no item 02, que dizemos o seguinte, ó, no primeiro quadrante o seno é positivo, no segundo é positivo, terceiro negativo, quarto negativo. Quando eu falo do cosseno, eu já tenho os quadrantes, sendo conforme eu comentei ali no finalzinho do item, mais, menos, menos e mais. Então, estes são os sinais. Nós sabemos, pela questão, dá só uma olhada aí, que o seno é negativo e o cosseno é negativo, do ângulo alfa. Então, quando eu falo do ângulo alfa, eu tenho a certeza que eu preciso olhar para um quadrante onde o seno é negativo e o cosseno é negativo de forma simultânea. Então, primeiro quadrante, positivo, positivo, não quero. Segundo quadrante, positivo e negativo, não quero. Terceiro quadrante, negativo e negativo. Então, o que eu sei? Eu tenho a certeza que o ângulo alfa está dentro desse intervalo. Entre π, olha o π, ó, entre π e 3π sobre 2. Essa certeza eu tenho ali para dar com vocês, tá? Ou quaisquer, levando em conta, eu estou trazendo os primeiros valores, tá, gente? Mas quaisquer valores que sejam congruos a estes dois. Então, só para dar uma melhorada, para não ficar tão chato, o que eu sei? O ângulo alfa é um ângulo que pertence ao terceiro quadrante. Então, independentemente de como você vai escrever esse terceiro quadrante, né? Porque lembre-se, esse ponto aqui não é só o π, né? Ele é qualquer número inteiro ímpar vezes o π, né? Um número inteiro ímpar vezes o π, ele para aqui. E aí você tem só mais 90 para chegar no próximo valor. Então, por exemplo, esse cara poderia ser um 3π, poderia ser um 5π, poderia ser um 7π. Então tem várias formas de eu representar esse terceiro quadrante. Por isso que eu já generalizei aqui embaixo. Estou olhando o primeiro bonitinho, mas dá para olhar aqui embaixo, tá? Então, alfa é um cara que está no terceiro quadrante.
Quando eu olho para essa situação, então, o que vai nos salvar são as relações de arco duplo para seno e cosseno. Porque eu preciso olhar os sinais desses caras, tanto do seno quanto do cosseno, do 2α. Então, quando eu olho para as opções, o que eu sei? Vamos lá devagarinho. Relações, formulário. O seno do dobro de alfa nada mais é que 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Então, conforme você viu, o que sabemos? Estamos no terceiro quadrante, onde os caras são negativos. Eu não marquei aqui na minha imagem, né? Só escrevi, mas dá só uma olhada. Nós estamos nesse intervalo aqui. Então, estamos no terceiro e estamos no terceiro. Tá? Essa certeza a gente tem, porque tem que respeitar a ideia simultânea. Então, se eu tenho seno negativo, eu não vou fazer essa conta, tá, galera? Mas me ajuda, ó. Se eu tenho seno negativo e cosseno negativo, então você tem menos vezes menos. Isso resulta em mais. Vou dobrar um número, vai continuar sendo para nós um número positivo. Então, o que eu sei como certo é que o seno do dobro do ângulo alfa é um valor positivo. Isso eu tenho como certo, tá? Agora vamos analisar o cosseno. Quando eu falo do cosseno de 2α, aí você tem uma escolha. Tenta lembrar do seguinte, relações. O que é o cosseno do dobro de um ângulo? 2 cosseno ao quadrado menos 1, ou 1 menos 2 seno ao quadrado, ou cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Tá? Então você pode trabalhar com essas relações, eu não sei qual das três você quer trabalhar, mas eu vou escolher uma só. Eu prefiro trabalhar com essa, ó, o dobro do cosseno ao quadrado do ângulo menos 1. Eu vou trabalhar com essa. Só que aqui literalmente eu vou fazer conta. Por quê? Porque aqui envolve o negativo, e no seno também envolveria, e na outra relação também envolveria. Então eu preciso olhar qual dos termos um é maior que o outro para saber se a resposta da diferença entre eles vai ficar positiva ou negativa, que eu preciso saber. Por quê, Bel? Porque se esse cara for um número maior que menos 1, então eu tenho a certeza que essa resposta é positiva. Se esse número for menor do que o número 1, então o que pode acontecer é que nós vamos ter uma resposta negativa. Claro que quando eu falei isso para você, você já deve ter matado a informação, né? Mas eu não vou resolver assim, só olhando desse jeito não, tá? Eu vou literalmente usar os números. Então olha aí, quanto que o item falou para você que vale o cosseno ao quadrado de alfa? Olha aí para nós. Menos 2 vezes a raiz de 6 sobre 5. Então, quando eu faço essa troca, o dobro de menos 2 raiz de 6 sobre 5, e eu subtraio o número 1, eu chego no cosseno do dobro de alfa, sendo igual. Vamos fazer a conta da básica aqui rapidinho. Aqui você tem o quadrado, menos ao quadrado é mais, beleza? 2 ao quadrado, 4, raiz de 6 elevado ao quadrado vai dar 6, e 5 ao quadrado, 25. E tem aquele 2 lá fora lá, perfeito? Então nós vamos escrever o 2 vezes 4 vezes o 6, que você já poderia escrever 24, sem problema nenhum, dividido por 5 ao quadrado, 25, e isso menos 1. Isso leva nós para este cara sendo dado por 4 vezes 6 dá 24, 24 vezes 2 deu 48. Então estamos escrevendo 48 sobre 25 menos 1. Magia! Acabei de descobrir, claro, não precisa fazer a conta, mas acabei de descobrir que este número, ó, ele é maior do que 1, porque 48 dividido por 25 vai dar 1, alguma coisa, próximo de 2, mas não é 2, senão seria 50. E essa diferença vai trazer para nós um valor positivo. Então eu tenho a certeza que o cosseno do dobro de alfa, ele também é um valor positivo. Espera lá, se o seno do dobro é positivo, se o cosseno do dobro é positivo, estamos falando de um quadrante onde os dois precisam ser positivos de forma simultânea. E esse cara é o primeiro quadrante. Então, de acordo com o item, o que nós sabemos pela relação do arco duplo para seno e cosseno? Que onde os caras trazem a resposta positiva para cosseno e seno de forma simultânea é primeiro quadrante. Aí não interessa a variação do intervalo, tá? Mas eu tenho a certeza que eu estou no primeiro quadrante. Então, quando você olhou para o item 04, olha o que ele falou para você. O 2α pertence ao primeiro quadrante, então esse item ele é um item verdadeiro, tá? Então tá ali para nós. Item verdadeiro é o que traz ali quando você lê a questão, perfeito? Então, olhando para a questão, primeiro quadrante, item verdadeiro. Vamos lá. Afirmação 4 resolvida, vamos para a afirmação 8. O que dizia a afirmação 8? Dá uma olhada aí. Na figura abaixo, a reta T é tangente à circunferência trigonométrica no ponto P. Guarda essa informação, hein? Circunferência trigonométrica. Se a abscissa do ponto Q é 5 sobre 2, então a tangente do ângulo alfa vale raiz quadrada de 21 sobre 2. Galera, aqui o lance é o seguinte, ó, nós precisamos lembrar de algumas definições da trigonometria e é algo mais ou menos assim. Vamos lá, item 08. Imagem meramente ilustrativa. Vamos supor circunferência trigonométrica. Vou começar tudo bonitinho para você dizendo o seguinte. Na circunferência trigonométrica, o que nós vamos fazer? Eu vou prolongar os eixos que dividem esses caras em quadrantes. Prolonguei.
Quando eu marco um ponto na circunferência trigonométrica, não interessa onde esteja esse ponto. Quando eu marco um ponto na circunferência trigonométrica e traço uma reta tangente à circunferência, passando por aquele ponto, então a imagem é meramente ilustrativa, mas foi isso que a questão falou para você. O que nós temos como possibilidades? Esta reta interceptar os dois eixos, tá? O eixo horizontal e o eixo vertical. Existe a situação que ele vai interceptar um só, daqui a pouco eu comento sobre isso. Mas, quando essa reta tangente nesse ponto intersecta os eixos horizontal e vertical, o ponto de intersecção, a distância entre o centro da circunferência até este ponto, diz algo para nós na trigonometria. O que nós aprendemos por demonstrações que provavelmente já foram feitas com você? Que este ponto, ele definiu para você um ângulo central, conceito da trigonometria, aqui a questão ela chamou de alfa, e aí este ângulo alfa, com aquele ponto que foi marcado, determinou essa reta tangente que quando intersectou o eixo horizontal, fez com que criássemos algo na trigonometria que é chamado de secante, que é o inverso do cosseno. Lembra? Cosseno é horizontal. Então, o inverso do cosseno tem por definição essa imagem que está aqui no quadro. É aquele ponto de encontro de uma reta tangente à circunferência trigonométrica em um determinado local. E aí você vai fazer essa medição. Qual é a distância que esse ponto que eu tenho está do centro da circunferência? Esta medida a gente chama de secante. Nessa imagem, eu chamei o ângulo de alfa, que foi o que a questão mostrou para você. Perfeito? Então, esta é a ideia. Já na vertical, a gente chama de inverso do seno, que é a cossecante. E o conceito é o mesmo. A distância do centro até esse ponto de encontro é o que nós aprendemos a chamar de cossecante do ângulo que eu definiu. E o ângulo é justamente esse ângulo alfa. Se nós estivéssemos no segundo quadrante, a reta tangente estaria nessa posição. A cossecante, ainda definida para você, está aqui em cima, mas a secante estaria do lado esquerdo. Por isso que em alguns momentos a secante ela é negativa. Aí você diz, Bel, ela é negativa porque é o inverso do cosseno. Inverter não é trocar de sinal. Perfeito, você pode também fazer essa análise. Mas geometricamente, esta é a definição da secante para você. Algebricamente é inverter o cosseno. Agora na geometria, essa é a imagem que traz a secante e aqui você tem a cossecante. Então a direita positivo, a esquerda negativo, acima positivo, abaixo negativo também para essas razões inversas de seno e cosseno. A cotangente daí já é outra história, deixa para lá. Perfeito? Mas então o que ele deu para nós? Indiretamente. O ponto de encontro na abscissa que ele chamou de 5 sobre 2. E indiretamente, este 5 sobre 2 é a secante do ângulo. Então, a secante do ângulo alfa para nós vale 5 sobre 2. A questão indiretamente está trazendo esta informação para você. Legal? Agora vamos para a malandragem. Essa prova não é discursiva, você não precisa demonstrar nada. Então a ideia é, o ângulo alfa é um ângulo de primeiro quadrante. Na magia da malandragem, alfa é um ângulo de primeiro quadrante, então ele é interno de um triângulo retângulo. Quando eu olho para um triângulo retângulo, eu sei o que é cosseno. Se eu sei o que é cosseno, eu sei o que é secante. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa, ao ângulo que eu marquei, ó, chamei de alfa, está aqui na pontinha. Podia ser lá em cima, mas coloquei aqui embaixo para você. Então, o que é o cosseno? Adjacente sobre hipotenusa. Então, o que é secante? Hipotenusa sobre o adjacente. É só inverter. Então, eu tenho certeza que nesse triângulo retângulo, eu tenho um 5 e eu tenho um 2. Poderia ter outros valores diferentes desses dois, mas que traria numa simplificação o 5 e o 2, tá? Por isso que eu disse, isso aqui é uma malandragem, perfeito? A partir do momento que eu olho para o triângulo retângulo, tendo duas das três medidas, a terceira medida, quem mostra para nós é o Teorema de Pitágoras. Então, quando você aplica o Teorema de Pitágoras nessa imagem, o que eu consigo lembrar? Hipotenusa elevado ao quadrado, 5 ao quadrado 25, soma do quadrado dos catetos. É aquele cara que eu não conheço, que está ao quadrado, mais o 2 elevado ao quadrado, que vale 4. Magia. Aquele cateto que eu não conheço é para nós 25 menos 4, 21, dentro de uma raiz quadrada. Ou seja, aquele cara vale raiz quadrada de 21. E o que a questão afirma para você? Tangente do ângulo alfa. Pera lá. Se o ângulo alfa está nessa imagem que eu transportei, devido à informação que a questão nos trouxe, então quando eu olho para este cara que eu acabei de definir como sendo a raiz quadrada de 21, o que é a tangente para nós? A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a tangente do ângulo alfa vale raiz de 21 sobre 2, dá uma olhada aí, o que torna o item sendo o item verdadeiro. Então a tangente de alfa, raiz de 21 sobre 2, o item está correto. Legal? Então verdade, item 08, mais um item verdadeiro para vocês. E aí a partir do item 8, vamos continuar. Dá uma olhada no item 16, o que ele falava para você.
No item 16, então, estava assim para você, ó. Se uma determinada praia, a altura h da maré, medida em metros, é descrita pela função h de t igual a 3 mais 1 sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 3 vezes o t, para uma variação do t entre 0 e 24, podendo ser o 0, podendo ser o 24, sendo t o tempo expresso em horas, então, em um período de 24 horas, ocorrerá 4 marés baixas com altura de 2,5 metros. Nesse contexto, gente, vamos lá então, analisando a questão. Quando você olha para o item 16, o que eu preciso lembrar nesse item 16? Primeiro passo, nós temos uma função trigonométrica, dá uma olhada como que ele chamou essa função trigonométrica. h de t, então ele escreve ali para você h em função de t, que é a altura dessa maré, ela está sendo dada como sendo 3 mais 1 sobre 2 vezes o cosseno, e aí o arco para nós, π sobre 3 vezes o t. O que vale lembrar nessa questão é o seguinte, ele traz no final uma informação relacionada a essa maré baixa, tá? Então, primeira verificação, o que é essa maré baixa para nós? É a altura que ela tem. Uma função trigonométrica, pelo fato de você ter senoides e cossenoides, tenta lembrar que dessas curvas você tem um máximo e você tem um mínimo. E esses máximos e mínimos para o nosso y, e nessa função quem faz o papel do y é a altura, é definida na variação entre a menos e mais o módulo do b. Como assim, Bel? Não lembro dessa informação. Vamos para a lei de formação. Uma função trigonométrica ela tem esta lei de formação para nós. Ó. A mais b, vou usar o do cosseno. Ela também vale para o seno, mas vamos lembrar lá. Estou escrevendo para o cosseno por causa da questão. Então a mais b vezes o cosseno de m vezes o x mais o n. Suponha-se que essa seja a nossa lei de formação completa. Então quando eu olho para isso, o que eu sei? A função f ela admite um mínimo quando você está trabalhando para o intervalo de A menos o módulo de B, que é o nosso mínimo, e você tem um máximo, onde esse máximo é definido por A mais o módulo deste número B. O que é o A? O A é o número que está sozinho. B é o cara que está multiplicando a razão trigonométrica. Então, como ele se refere ao mínimo, a primeira verificação nossa, que é rapidinha, é ver se realmente o mínimo que ele está dando na afirmação é aquele. Porque de repente você começa a fazer cálculo desnecessário, uma afirmação, e você não percebe que o mínimo que ele deu está errado, beleza? Então a ideia é, vamos verificar o mínimo. O mínimo para nós, nessa questão, ela vem de A menos o módulo de B, A vale 3, menos módulo de 1 sobre 2, valor absoluto é 1 sobre 2, então 3 menos 1 sobre 2 resulta em 5 sobre 2, que vale para nós o 2,5. Então, de acordo com o que o texto trouxe, dá só uma olhada, 2,5 é realmente a altura mínima, então voltamos para a questão agora, sabendo que o 2,5 ele está correto. Perfeito. Agora, vamos continuar. Cuidado com as informações genéricas. O que eu sei? Que quando o valor do b é positivo, eu posso pensar desta forma. Que forma? O menor valor da função eu tenho porque eu estou trabalhando com o menor valor do cosseno. Como consequência disso, o maior valor da função eu tenho quando eu uso o maior valor do cosseno. Só posso utilizar essa frase porque o b é positivo. Se o b fosse um valor negativo, a frase é contrária. Então, o menor valor traria o maior e o maior valor traria o menor. Então, tome cuidado com isso. Tendo essa informação em vista, então o b é positivo. Então, o que eu já faço? O menor valor, ou seja, o mínimo, ele vai ser atingido quando vocês estiverem trabalhando com o cosseno do ângulo, que ele chamou de π sobre 3 vezes o tempo, sendo o mínimo do cosseno, que é o menos 1. Porque o que a gente sabe, tanto seno quanto cosseno, ele tem uma variação entre menos 1 e 1. O mínimo do cosseno é menos 1 e o máximo é o número 1. Então, quantas situações diferentes faz com que este cosseno traga para nós menos 1? Se você olhar para a circunferência trigonométrica, você vai afirmar que esse cara é um único ponto nesse intervalo do primeiro período que ele tem, ou de repente olhando para um gráfico, está errado. O que a gente tem que fazer? Analisar o contexto geral, que já fizemos agora há pouco, se eu não estou enganado, no item 01. Então olha o que eu vou fazer aqui, da mesma forma que eu fiz lá. Onde que eu sei que o cosseno é negativo? Neste local. Como que eu escrevo este ponto de forma genérica? Nós chamamos este ponto de π, que é o primeiro valor positivo, mais 2 vezes o k vezes o π, com o k sendo um número inteiro. Então, isso que eu estou escrevendo para você, nada mais é do que a expressão geral de onde o cosseno vale menos 1. Perfeito, até aí tudo bem. Agora, o que nós vamos fazer? Igualar o arco e verificar se nesse intervalo bate a informação que ele trouxe. Então, levando o contexto, quem é o arco? π
vezes o t sobre 3 tem que ser igual a π mais 2 vezes o k vezes o π. Qualquer que seja o k sendo inteiro. Aí o que eu vou fazer? O 3 eu vou mandar para lá multiplicando, porque o meu objetivo é isolar o t, e o π que está multiplicando vem para cá dividindo. Então, como consequência do cálculo, já vou escrever diretaço aqui ganhando espaço e tempo, 3π, 6kπ. Aí o π vai dividindo os dois caras, nós vamos ficar com 3... Ah, disse que não ia escrever, mas vou escrever, tá? Então fica assim, ó, 3π mais 6k vezes o π, porque senão de repente você não enxerga que os dois têm que ser divididos pelo tal do π, tá? E não apenas um deles. Então o π daqui divide com esse, e esse também tem que ser dividido. Você não vai fazer aquelas simplificações equivocadas, tipo, eu corto esse com esse e sobra o outro lá. Não, não pode, tá? Então, o t para nós nessa questão vale 3 mais 6 vezes o valor do k, onde eu sei que o k é um número inteiro. A partir daqui, o que eu sei? Todos os valores para o t, conforme o cara disse, num período, dá uma olhada aí no item. O período, ele diz para você que é de 0 a 24, podendo ser o 0 e podendo ser o 24. Então, nesse contexto, o que eu sei? Voltamos aqui para a questão. Ó. Se eu trabalhar com k sendo um número negativo, essa conta fica negativa e tempo negativo eu não quero. Se eu troco k valendo 0, que é o primeiro valor que eu tenho para fazer a substituição, eu vou chegar num tempo sendo igual a 3. Então, esse cara está dentro do intervalo do tempo que ele deu no enunciado. Se eu troco k por 1, o que vai acontecer? Eu chego num próximo valor que está dentro do intervalo. E aqui você consegue notar que você vai montar uma PA sempre de razão 6. Então 3 mais 6, 9. O próximo tempo é quando vocês estiverem trabalhando com o K sendo igual a 2. Conforme eu disse, isso leva você para um tempo sendo igual a 15. Qualquer treta faz a substituição, né? 12 mais 3. Quando você troca o K por 3, você tem 15 mais 6, que vira o número 21. E nota que no K4 já não vai rolar mais. Por quê? Se o K for 4, 24 mais 3, fugiu do intervalo. Então nota que eu tenho 1, 2, 3, 4 valores que traz o menor valor do cosseno e o menor valor do cosseno traz o menor valor da função, que para esta historinha é a maré baixa. Perfeito? Então este item é o item verdadeiro, dá uma analisada na afirmação, ele diz para você o quê? 4 marés baixas, foi o que ele trouxe. Dessa altura 2,5, então estamos falando do item 16 sendo um item verdadeiro. Então mais um item verdadeiro para nós essa questão de número 24, perfeito? E aí temos o item de número 32. Item de número 32 dizia o seguinte para você, é um item bem rapidinho, parte de uma definição matemática light, mas o que dizia esse item para você? Ó? Se a equação seno de x igual a 3y menos 5 sobre 7 é satisfeita para a menor ou igual a y menor ou igual a b, então a mais b é maior que zero. Ou seja, nesse intervalo de variação que ele está dando para o seno, o objetivo da questão é verificar se o a mais b, que é esse intervalo que a gente tem limite ali para a expressão que ele deu, se é positivo. O que eu tenho que lembrar? Algo que eu comentei agora há pouco aqui com você a respeito do cosseno que agora surge para o seno. Então vamos lá? Item 32, onde ele disse seno de x é igual, dá uma olhada aí, nós temos 3y menos 5 dividido por 7, e o que eu sei? Que todas as respostas que eu vou dar para essa expressão tem que estar entre menos 1 e 1. Comentei agora há pouco com você no item 16, que é a condição de existências para as minhas respostas para o seno e também para o cosseno. Então o seno varia de menos 1 a 1, assim como variava o cosseno, perfeito? Então aqui o que eu sei? Menos 1 tem que ser menor ou igual ao seno, e o seno está sendo escrito através dessa expressão, então vamos escrever a expressão 3y menos 5 dividido por 7. E tem que ser menor ou igual ao número 1. Todos os valores do seno estão dentro desse intervalo. O que nós acabamos de criar? Uma inequação simultânea de primeiro grau. Então eu posso resolver de forma simultânea. Cuidado! Se eu tivesse um y ao quadrado aqui, então o que eu estou fazendo aqui já não pode fazer mais. Tá? Você vai ter que analisar a primeira inequação através das inequações de segundo grau, estudo do sinal, aqui uma inequação de segundo grau, estudo do sinal e depois fazer a intersecção das suas respostas. Legal? Agora, quando você tiver expressões de primeiro grau dentro dessas inequações, então dá para fazer de forma simultânea sem treta nenhuma. Como? Vai eliminando passo a passo, mas para os dois lados. Então, o 7 que está dividindo, você vai mandar para os dois lados, multiplicando. Então, passamos a escrever menos 7, vamos lá, sendo menor ou igual a 3y menos 5, sendo menor ou igual a 7. O 5, vou jogar para os dois lados sendo somado, então já vou colocar aqui direto, ó, menos 7 mais 5 vai dar menos 2,
menor ou igual ao 3y, que é menor ou igual a 7 mais 5, que vira 12, o 3 está multiplicando, vai para os dois lados dividindo. Então escrevemos menos 2 terços menor ou igual a y, que é menor ou igual a 12 dividido por 3, 4. Pronto. Esse é o intervalo que a gente dá para o y dentro desta condição. Que de acordo com o item, dá uma olhada aí. Ele disse que os valores do y estão entre a e b. Então ele escreveu assim para você, ó, a é menor ou igual a y, que é menor ou igual a b. Então isto significa que nós temos o a assumindo menos 3 sobre 4. Opa, menos 3 sobre 4. Ó, eu estou olhando o 4 aqui já. Vamos arrumar isso aqui. Menos 2 terços. E agora sim, o b vale 4. E o que ele falou para você? Que a soma é um valor positivo? Então tá aqui, ó. Vou somar os dois valores. Nota, menos 2 terços é um valor menor do que 1. Então 4, tirando o número pequenininho, vai fazer a resposta ficar positiva. Vou escrever isso para vocês, mas não tem treta, ó. Então A mais B implica no quê? Nós temos menos 2 terços mais o número 4. E esta conta eu não preciso fazer, eu já sei olhando para os números que é maior do que zero. Que número que é? Aí você vai efetivamente fazer a conta, né? Nós vamos tirar o mínimo, juntar todo o troço. Deixa eu só finalizar aqui, não precisa, mas já sei que é positivo. Você vai escrever 12 menos 2, que vai virar 10 dividido por 3. E 10 dividido por 3, nota que é um valor maior do que zero. O que faz o item ser um item verdadeiro também. Então a afirmação 32 também é uma afirmação verdadeira. E este é o último item da questão de número 24, que envolveu bastante coisa de trigonometria, que foi legal, dá para recordar bastante coisas aí, e aí a gente finaliza a questão com o gabarito que você já está observando, ok? Então, no mais, espero ter te ajudado, compartilha, diz aí o que você achou da questão e espero você no próximo vídeo. Valeu, galera, abraços, fui!